Hoje nós estamos numa temática bem mais complexa, quando Deus revela para Daniel, em sua visão e na conversa com o anjo, as 2.300 tardes e manhãs, que é um período bem longo de profecia, né? E nós temos um recorte na aula passada, no capítulo 8, onde é falado sobre a 2.300 tardes e manhãs, e Daniel fica preocupadíssimo, inquieto, até que ele tem outra visão, e nessa visão ele vê os dois anjos conversando, e aí começa a se esclarecer melhor essa questão. E aí ele, no caso, se encontra no capítulo 9 com Gabriel, e Gabriel, a conversa com Deus antes foi no capítulo anterior. Com Gabriel agora, Gabriel dá os detalhes. E aí Gabriel recorta, porque não sabia nem quando começava, ele recorta e diz que deveria haver um período separado de início desse tempo das 2.300 manhãs, o que ele chama de as 70 semanas. Então, eu vou ler aqui com vocês, no capítulo 9, ele faz uma oração muito significativa, pedindo perdão a Deus, e mesmo que nós saibamos que ele era um santo, que um comportamento exemplar, ele diz no capítulo 9, verso 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ele fala dos pecados do povo e dele também, pede a Deus misericórdia e pede também para entender melhor a visão. No capítulo 9, no início, no verso 2, ele diz que estudou as profecias de Jeremias e deduziu que a assolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Isso ele deduz sozinho. Mas lá, pelo verso 21 em diante, aí aparece o anjo Gabriel. E o texto diz o seguinte: falava eu, ainda na oração, quando Gabriel me apareceu, e eu tinha observado na minha visão, ao princípio, a ele, né? E ele veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Verso 23, o anjo diz que veio atendê-lo rapidamente porque ele era um homem muito amado. A gente até estava conversando aqui na família Gondim sobre algumas bênçãos que alguns recebem e outros não recebem, né? E aí eu estava falando de algumas condições, né? Então, uns são mais amados, e aí são atendidos mais rapidamente, porque são mais santos, têm mais proximidade com Deus, têm mais intimidade com Deus. Notem que Jesus tinha 3 amigos especiais: Pedro, Tiago e João. Muita coisa aconteceu na vida singular deles 4, e que não aconteceu com os outros, né? Eles foram levados para entrar no quarto da menina que estava, filha de Jairo, que estava morta, veio na citar. No mundo da transfiguração, foi chamado para mais perto para orar por ele. Perdão, no Monte das Oliveiras. E no Monte da Transfiguração, só eles estiveram lá juntos e viram o rosto de Jesus transfigurado e ouviram a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer a ele ouvir. Então, eles tiveram experiências mais singulares, que eram mais íntimos de Jesus. Se nós queremos ter experiências mais singulares com Deus, precisamos ser mais íntimos de Jesus, amigos especiais. Por isso que eu estou sempre recomendando a unção, porque a unção do Espírito Santo, ela nos dá esse vínculo particular com Deus, com Cristo. E aí tudo fica mais profundo, mais significativo e mais aguçado. E o Gabriel enfatiza que ele era muito amado. E aí vem agora no verso 74 dizendo, no verso 24 dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, 70 semanas separadas daquela visão dos 2.300 anos. Para quê? Para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, fazer justiça eterna, selar a visão
e para ungir o Santo dos Santos. Então, essas 70 semanas, a gente encontra Jesus dentro dela. Vou explicar daqui a pouco em que momento, em que lugar. Mas é um ciclo de semanas, que no fim, né, são 70 anos, em que em algum momento aparece a figura de Jesus, seu batismo, e alguns detalhes a mais. Então, essas 70 semanas foram determinadas dentro dos 2.300 anos para selar a profecia do ungido, que ele viria, ok? Para também que ocorresse a assolação desoladora, que seria levar Jesus à morte de maneira tão terrível como ele foi levado, ok? Aí ele diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido. Então, são depois das 62, né? Então, são 7 mais 62, 69. E mais essa semana em que o ungido é morto. Tá? E ele já não estará entre nós. E um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação, serão determinadas. Aí o verso 27 diz, e ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Então, essa última semana. 7 semanas, 62 e a última semana. Tudo dentro das 70. Tá? Fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre a asa da abominação, virá o assolador. Até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a abominação da desolação não pode ser somente a ponta pequena, que a gente estudou em aulas passadas, tá? No capítulo 7, no 8, e ainda agora no 9. Porque essa abominação que a gente identificou na figura do sistema papal, que aparece em 538 em diante, mas só que antes de 538, a abominação desoladora já estava atuando. Porque lembra, quando 2 anjos estavam conversando, e um disse, até quando durará a visão da abominação desoladora? E aí o outro anjo diz, até 2.300 manhãs, e o santuário seria purificado, será purificado. Então, note que a abominação já está presente a partir da reconstrução do templo. Então, assim, pelo menos no meu olhar, são muitos olhares, muitas ocasiões e circunstâncias em que a ação de uma abominação desoladora, que é tudo o mesmo poder diabólico, representado em algumas figuras pontuais e circunstanciais, que, como a gente encontrou em outros dias, a ponta pequena que sai da Grécia, que, pelo menos para mim, não tem nenhuma dúvida que é Antíoco Epifânio, porque todas as características do que esse poder terrível faria foi feito aos judeus. Isso não muda nada a nossa visão geral das 2.300 manhãs. E vimos também em Roma, quando Roma vem, através do general Tito, destrói o santuário, Jerusalém, acaba com tudo. Jesus previu isso e disse que isso seria também abominação desoladora. E a gente vai à frente, começa a perseguição de Roma pagã. É também uma abominação desoladora. E vamos mais na frente, a partir de 538, surge um sistema papal, que também é uma abominação desoladora, naturalmente com muito mais tempo, são 1.260 anos, como nós estudamos antes. E quando termina, ali em 2.300 anos, é o período para iniciar o juízo final. Mas, logo depois, essa ferida mortal do sistema papal é recuperada, ele recobra o seu perfil mundial, né, de fama e de poder, e aí vai acontecer mais na frente até a volta de Jesus, inclusive com a perseguição final, o decreto de morte,
É outra abominação desoladora e outro poder representante do diabo. Então, isso até aí me parece muito simples de entender. E a identificação tanto de Antíoco Epifânio e de outros poderes, como de Roma pagã, o general destruindo tudo, e outros poderes que surgem após, estão ali na perspectiva da abominação desoladora. Em 1798, em 1789, quando surge o baque da Roma papal, que o poder é diminuído e logo depois se recupera, ali naquele ponto há também um momento terrível de abominação desoladora. Porque quando a França decreta a sua república e acaba com o absolutismo, aí é decretado a liberdade geral. E o antropocentrismo toma conta de tudo. Deus é afastado. E eu repito, Deus é afastado do cenário. Por quê? Porque a igreja que o representava fez isso muito mal. Durante 1260 anos, a própria liderança da igreja persegue os seus pares, os seus irmãos. É uma abominação desoladora. E agora, os homens entendem que Deus é esse? Que matou, porque era assim que eles entendiam. Porque o Deus estava representado naquela igreja, que foi a igreja original, que Deus deixou se prostituindo, se corrompendo, a esse ponto de matar os seus próprios irmãos. Aí eles decretam a queima de todas as Bíblias que existem na cidade, entendeu? Estabelece a deusa da França como sendo uma prostituta, e aí acabou tudo. E aí começa uma decorrência de assassinatos um atrás do outro, e a França entra numa decadência terrível. Então, essa experiência mostra claramente que a abominação desoladora é um poder diabólico que atua em diversos pontos da história, que vai ultrapassar, inclusive, os 2.300 anos, que é a demarcação do juízo, não do final da atuação da abominação desoladora, mas a ideia de que eles seriam julgados, porque o justo não entra em juízo. Então, o juízo é para essas pessoas. Ok? Bom, aí agora eu vou partilhar com vocês aqui a tela para a gente poder ver com mais carinho e precisão esses gráficos que demonstram essa realidade, ok? Está todo mundo vendo aí? Dá para ver bem? Beleza. Dá sim. Então, vamos lá. Eu não vou colocar a tela cheia, porque eu quero me ver também aqui. Me ajuda no desenvolvimento. Então, aqui eu tenho na primeira tela, não é essa aqui, ó. Eu tenho aqui a repetição, né, de Daniel 9:25, dizendo o que ocorreria nas 70 semanas, que estão determinados para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, porque nessas 70 semanas, e na última, no meio delas, Cristo morreria. Cristo morreria. E aí, com a morte de Cristo, acabou o sucesso de Satanás. E ele é vencido pela cruz. Porque na cruz todos encontram a graça e a salvação. E a redenção em Cristo Jesus. Então, acaba o domínio do pecado. É por isso que a gente insiste tanto com as meninas e os meninos que estão aqui na sala, que ainda não se batizaram, ou mesmo que querem aperfeiçoar o conhecimento e se aprofundar mais, e seguir a gente nesse caminho que a gente está trilhando agora, escrevendo seu nome no livro da vida, e tomando posse desse conhecimento tão maravilhoso, e se preparando para o céu. Porque quando eu desço as águas, que eu assumo um compromisso com Cristo, eu aceito a sua salvação em meu lugar. Eu não preciso morrer, ele morre em meu lugar. E aí é vitória garantida. A Bíblia diz que nós já estamos selados, que somos da unção. E Paulo diz que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, escrevendo os Efésios. Então é questão de fé e de perseverança, não desistir até receber a glória de Deus que receberemos das suas mãos. Bom, aí esse gráfico tenta explicar, porque em Daniel 8,14, não é indicada a data, nenhuma data,
Não, 2.300 manhãs. Esse tempo vai durar a abominação desoladora. Mas quando começa, por isso que Daniel ficou tão angustiado. Em Daniel 9, 24 a 25, aí Gabriel vem e especifica. É começando lá atrás, em 457, quando o santuário é restaurado, quando começa. Aí tem um tempo de restauração do santuário e um tempo de restauração da cidade. Notem que eles já enfrentam uma abominação desoladora lá no começo, porque os samaritanos vão brigar e não deixar. Para eles levantarem os muros e construir o santuário foi duro. Eles tinham que estar com a espada na mão e a colher de pedreiro na outra, trabalhando ligado, porque qualquer hora os samaritanos podiam vir. E foram 3 decretos, porque o primeiro e o segundo não aconteceu nada, porque havia sempre dificuldades. E aí, no último, vocês veem aqui o nome de Ciro, foi o primeiro, de Dário o segundo, mas somente com Artaxerxes, em 457, é que o decreto é revogado, quando Esdras faz uma viagem de volta para Jerusalém e volta definitivo, certo, de reconstruir tudo. Por isso que encontramos essa data, não é aleatório. O anjo disse qual seria a data. É a data da reconstrução. E o decreto que define é esse decreto, essa data. O decreto que define é esse, nessa data, 457. Ok? Então, vamos para o outro gráfico. Né? Isso aqui amplia um pouquinho mais, mostrando a separação dentro das 70 semanas. Tá? As 7 semanas, as 62 e mais a última semana. A morte de Cristo ocorre ali, mais ou menos no meio dessa semana. Ok? Então, eu repito que Daniel 8, 13 a 14, falando da abominação desoladora, essa abominação ela atravessa, não podemos esquecer isso de jeito nenhum. O anjo diz, o anjo pergunta, quando durará a abominação? Quanto tempo? O outro anjo responde, até chegar no fim das 2.300 manhãs. Agora vem Gabriel, diz quando começa. 457. É quando começa. Aí você coloca 70 semanas, são 490 anos. E aí você encontra Jesus no meio dela, experimentando a morte. E lá no ano 34, que é quando termina, é a morte de Estevão. Por que esse demarcatório? Né? Porque até 34, muita gente pregou o evangelho com certa liberdade. Mas quando chega o ano 34, daí por diante, começa a perseguição ao povo de Deus. Mais dura, mais feroz. E Paulo, inclusive, faz parte da perseguição. Porque os judeus, a turma tradicional, aquela turma que levou Jesus à morte, vai aceitando a pregação. Mas quando chega a declaração e o histórico que Estevão apresenta diante deles, e com a coragem que raramente alguém tem, Estevão apontou para eles como responsáveis pela morte de Cristo e pelo cumprimento da profecia de que o Messias viria, mas morreria. Aí eles se iraram e mataram Estevão apedrejado. E Pedro, quando está morrendo, levanta a voz e diz a mesma frase que Jesus disse também em sua morte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É por isso que uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 2, 3, 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Curioso é que 70 vezes 7 dá 490. E 490 é as 70 semanas que começam na reconstrução do templo e vão até Estevão, exatamente. O que isso tem a ver com o perdão? E o que isso tem a ver conosco? Aí está a postura de Jesus em relação ao mundo, dizendo claramente que quem se converter, aquele que crê em mim, não morrerá para sempre. Eu ressuscitarei no último dia. Quem crê em mim será salvo, tu e tua casa.
disse Jesus. Então, Jesus está dizendo o seguinte: creia, e eu perdoo seus pecados, não importa o quanto, não importa a gravidade, não tem tamanho, ele perdoa todos. Se você crê, diga amém aí onde você está. E esse perdão é para nós, porque quem não perdoa, não é perdoado. Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem, a quem devemos, a quem nos tem ofendido, como nossos amigos católicos costumam dizer. Então, é um perdão que ele nos dá amplamente. E aí você diz: não, mas eu brigo com meu marido, eu passo uma semana sem falar com Passo uma semana sem falar com ela. Coração miserável é esse, gente. Que é para perdoar. Do mesmo jeito que você ora instantaneamente, demonstrando arrependimento, e Deus lhe dá o perdão, do mesmo modo tem que ser com nossos familiares, nossos links, as pessoas com quem conhecemos. Ter essa postura semelhante de Jesus, porque só vai receber perdão quem perdoa. Isso tem tudo a ver com a nossa vida diária. Esse gráfico aqui um pouquinho maior, ele se amplia, sai agora das 70 semanas e vai até o final. Porque quando você soma 1.060 a partir do ano 457, você vai chegar em 1854, e aqui esse sofrimento, porque você vê que depois de 1854, aí já não há uma perseguição tão ferrenha. Ela vai acontecer um pouco na frente, mas ali dá um alívio, ok? Tem aquele aperto lá da Declaração de República da França, como eu já acabei de dizer, duas testemunhas sofrem, são mortas, mas elas ressuscitam. E aí, justamente, a partir de 1854, daí por diante, vão surgir os grandes movimentos missionários, evangélicos, e milhares de conversões vão acontecer. Inclusive, em 1844, há aquela grande decepção, porque o evangelho é pregado no mundo inteiro, o mundo inteiro é tocado, é consternado, é movido. Da Europa até aqui, a América do Sul, e resultado é que muita gente foi batizada, se converteu, e esperavam Jesus, porque eles interpretaram errado a profecia, entendendo que o santuário que ia ser purificado era da terra. Isso significaria que Jesus voltaria. Não. É dia de juízo, como eu já expliquei em outras aulas. É dia de circunspecção, é dia de se retratar, é dia de como antecedeu o dia da expiação. Então, o dia da purificação do santuário remetia a isso. Todo mundo na expectativa da sentença do juízo, porque naquele último dia do ano, o povo de Deus era todo perdoado e reiniciava um novo ano. Lógico, ou condenado, tá? Daí aquela figura que aparece do bode e do carneiro, que o esquema agora histórico entra e profético num cenário do santuário. E aí, depois de muitos dias de estudos, eles chegam à conclusão que o santuário seria seria eterno e seria a volta de Jesus. Antimite, o antigo Israel, o dia da expiação, chegou o dia da expiação para a humanidade, para a terra. E o santuário que seria purificado seria o santuário do céu. Tem um texto aqui que ajuda a gente a entender isso, que está aí no gráfico, ó, Hebreus 9, 23. Olha só o que ele diz. Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, Hebreus 9, 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestes, ok? Então, a morte de Cristo, que é um sacrifício tremendo. Aí ele diz aqui no verso 24, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém entrou mesmo no céu para compadecer agora por nós diante de Deus. Por quê? Porque estamos diante do dia da expiação para o mundo, o juízo final. E aí todo mundo em expectação.
pela sentença final de juízo. Né? Libertos, pedrinha com novo nome, você vai receber, ok? Coroa na cabeça, uma palma de ouro, uma palma nas mãos, e a coroa de ouro na cabeça. Numa visão de Ellen White, no Grande Conflito, no finalzinho do livro, a gente lê Ellen White dizendo que, de repente, no final de tudo, aparece Jesus. E nós estamos diante da Cidade Santa. Multidão de santos para entrar. Os portais de pérolas enormes fechados. Aí aparece Jesus e entrega, não sei exatamente como, uma palma para cada um, símbolo da realeza, uma pedrinha branca com um novo nome, a coroa na cabeça da vida eterna. E aí Jesus olha para a cidade e diz, e olha para nós e diz: entrai pelas portas, o vosso sofrimento acabou. E eu quero apelar a você, quero apelar ao seu coração nessa hora, para que imagine essa cena comigo. Imagine se você vai estar ali, olhando nos olhos de Jesus, vendo as suas chagas, quem sabe perguntando a ele: que feridas são essas em tuas mãos? Ele vai dizer: são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Amigos que levaram ele à morte, que o abandonaram. Agora você vai estar diante de Deus, diante das suas chagas que lembram o sacrifício que ele exerceu, a morte que ele entregou por nós, por mim e por você. Isso vale a pena? O nosso sacrifício de viver buscando fazer o bem, buscando fazer uma vida que lhe agrade, que a sua palavra diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Renove a sua vida hoje. Entregue seu caminho a ele. E aumente assim em sua mente a sua expectativa por esse dia, para ver os lábios do Senhor dizer a mim e a você: podem entrar pelas portas, o sofrimento de vocês acabou. Eu quero estar nesse lugar. Você quer estar nesse lugar comigo? Curva sua fronte e ore. Vamos orar juntos. Obrigado, Pai querido, por esse momento tão lindo. Aprendemos que está chegando a tua hora. Está chegando a nossa hora. Está chegando a hora do nosso encontro, quando estaremos juntamente com Jesus nas mansões celestiais. No mesmo momento que o teu povo sobe para os céus, haverá aqui na terra uma ceia das aves. As carnes dos ímpios mortos sendo devorada pelos abutres, pelos urubus. E nós, nesse mesmo momento, os teus santos escolhidos, aqueles que desceram as águas e tiveram seu nome escrito no livro da vida, que experimentaram o batismo na água e no fogo, porque sem esse batismo não entraremos nas mansões celestiais. Estaremos nesse mesmo tempo na ceia do Cordeiro, pertinho de ti, vivendo um ambiente gostoso da salvação, da pureza e da eternidade. Por favor, Senhor, abençoa não somente esses que estão nessa sala de estudo bíblico, mas também todos que estarão assistindo essa classe pelo YouTube, que vai se ampliar por inúmeras pessoas, que vai além do tempo, espaço e lugar, mas que os seus corações poderão ser tocados. Eu te imploro nessa hora, Senhor, viaja com o teu Santo Espírito, abraça apertadinho cada um desses, e sopra em seu ouvido. Bem-estar, servo bom e fiel. Você vai entrar nas mansões celestiais, no gozo da vida eterna em Cristo Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, essas bênçãos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém.